Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 01 de junho de 2025 e hoje a gente vai mergulhar fundo na Meituan, essa gigante chinesa de tecnologia, de delivery, que está chegando aqui no Brasil com a marca Kita. Vamos entender a história dela, o tamanho real dessa operação e, claro, o que essa chegada pode significar para o nosso mercado, que hoje é dominado pelo iFood. Exato. A ideia aqui é juntar tudo que a gente levantou nas fontes para ter uma visão completa dessa empresa. De onde ela veio, o que ela faz, qual a estratégia, a tecnologia e qual o impacto que ela pode ter aqui no Brasil. É um cenário bem interessante. Com certeza. Então vamos começar lá do começo mesmo. Como é que nasceu essa empresa que está prometendo, assim, balançar o mercado brasileiro? De onde ela veio? Olha, a Meituan foi fundada em março de 2010, lá em Pequim. O fundador é o Wang Xing. Wang Xing? Isso. Ele tem uma formação em engenharia eletrônica numa universidade de ponta lá, a Tsinghua, e já era um empreendedor, sabe? Tinha criado outras coisas antes, tipo umas redes sociais que fizeram sucesso na China, como a Xiaonei, que depois virou Renren, e também o Fanfao. Que ele já tinha essa veia empreendedora forte. E a Meituan começou como? O modelo inicial foi bem inspirado no Groupon, que estava bombando na época, né? Aquela coisa de compras coletivas, descontos em grupo. Lembro bem dessa febre. Mas eles, obviamente, não ficaram só nisso, né? A coisa evoluiu bem rápido, pelo visto. Muito rápido. Em 2013, eles já entraram com força no delivery de comida, com o Meituan Waimai. Waimai. Isso, que é tipo delivery em chinês. Mas o grande ponto de virada, assim, foi em 2015. O que aconteceu em 2015? A fusão com a Jumping. A Jumping era outra plataforma muito importante na China, focada mais em avaliações de serviços, restaurantes, tipo um Yelp misturado com reservas. Essa fusão criou a Meituan Jumping. Ah, juntou forças, então. Exatamente. E isso consolidou a liderança deles, tanto em delivery quanto nessas avaliações e serviços locais. Aí, em 2018, eles fizeram um IPO gigantesco em Hong Kong e levantaram mais de 4 bilhões de dólares. Uau. E a partir daí, eles realmente se transformaram no que a gente chama de super app. Super app. Essa palavra aparece bastante quando se fala da Meituan. Explica um pouco melhor o que isso quer dizer no caso deles. Não é só entregar comida, né? Não mesmo, vai muito, muito além. Imagina um aplicativo só onde você resolve, tipo, quase tudo da sua vida urbana. Claro, tem o delivery de comida, que é forte, mas aí você também reserva restaurante, reserva hotel, compra ingresso para cinema, para show. Tudo no mesmo app. Tudo no mesmo app. E mais, entrega de supermercado, farmácia, serviços de mobilidade como aluguel de bicicleta compartilhada, chama táxi, até pagamento de contas, serviços de beleza, bem-estar, agendamento médico, turismo digital. Nossa, é um ecossistema completo mesmo. Exato. A ideia é essa, criar um ecossistema que te prende ali dentro. Você resolve tudo por ali, acumula pontos, tem ofertas personalizadas, isso fideliza demais o usuário e, claro, gera uma quantidade absurda de dados e oportunidades de negócio para eles. A inteligência artificial é o que amarra tudo isso, otimizando e conectando os serviços. É realmente impressionante essa integração. Mas vamos focar um pouco na China primeiro, antes da expansão global. Qual é o tamanho real da Meituan por lá? Eles dominam mesmo? Dominam, e dominam muito. As estimativas variam um pouco, mas falam em algo entre 65% e 70% do mercado de delivery de comida na China. É a líder absoluta. E quem são os concorrentes? O principal concorrente é o L.me, que pertence ao grupo Alibaba. Eles têm aí uns 30%, talvez um pouco mais. E tem um entrante mais recente, o JD.com, mas ainda com uma fatia bem pequena, tipo uns 2%. Entendi. E em termos de volume, quantos pedidos eles processam? Os números são meio malucos, né? São absurdos. Dependendo da fonte e do ano, você vê números diferentes, mas já se falou em picos de 60 milhões até quase 100 milhões de pedidos em um único dia em 2024. 100 milhões por dia? É difícil até de visualizar isso. É uma escala massiva? Anualmente, a gente está falando de algo na casa dos 22 a 36 bilhões de pedidos. Bilhões, com B. Inacreditável. E usuários? Também na casa das centenas de milhões. Os dados mais recentes de 2024 falavam em cerca de 770 milhões de usuários ativos na China. Quase metade da população do país usando a plataforma. E financeiramente?
Como isso se traduz? Bom, em 2024, a receita anual deles foi de aproximadamente 46,65 bilhões de dólares. Isso dá uns 337 bilhões de renminbi. E o lucro líquido foi de uns 5 bilhões de dólares. Lucrativos, então. E o valor de mercado? A capitalização de mercado deles gira em torno de 86 bilhões de dólares. É uma gigante de tecnologia, sem dúvida. Ok, o tamanho na China é indiscutível. Mas eles não pararam por aí. Como foi essa expansão para fora da China? Eles estão em muitos lugares. A expansão internacional começou de forma mais tímida, sabe? Fizeram os pilotos no Sudeste Asiático, tipo Singapura, Malásia, ali por 2022. Testando as águas. Isso. Mas a aceleração mesmo veio a partir de 2024. Aí traçaram um plano estratégico mais ambicioso, mirando Japão, Coreia do Sul e também Oriente Médio. E, claro, América Latina, com o Brasil no foco. E eles usam a mesma marca Meituan fora? Não, para a expansão internacional eles criaram uma marca específica, Kita. Kita? Kita. Foi lançada primeiro em Hong Kong em 2022. O nome aparentemente vem de guepardo em chinês para passar essa ideia de velocidade na entrega. Faz sentido. E essa estratégia com a Kita tem dado certo? Já tem resultados? Tem sim, resultados bem expressivos até. Em Hong Kong, por exemplo, eles conquistaram uma fatia de mercado bem rápido, falam em mais de 40%, e na Arábia Saudita, que foi uma entrada mais recente, eles pegaram 10% do mercado em só 4 meses. A meta deles lá é ambiciosa, falam em chegar a 80% até o fim de 2025. Nossa, 80%. É muita confiança. Mostra que eles não estão para brincadeira e que o modelo deles, com adaptações, claro, pode funcionar em culturas bem diferentes. Mas essa adaptação não deve ser simples, né? Quais são os principais desafios que eles enfrentam quando saem da Ásia e vão para lugares como o Oriente Médio ou agora o Brasil? São muitos desafios, com certeza. Primeiro, a competição local. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o iFood, que é extremamente forte e estabelecido. Não é um mercado fácil de entrar. Verdade. Depois tem toda a questão de adaptação cultural e de consumo. Tem que localizar a linguagem do aplicativo, os tipos de comida oferecidos, as campanhas de marketing. O que funciona na China não necessariamente funciona aqui. E os pagamentos? Aqui no Brasil a gente usa muito o Pix. Até dinheiro ainda é relevante em algumas regiões. Na China é tudo muito digital, né? Exato. A adaptação aos meios de pagamento locais é crucial. Na China, o WeChat Pay, Alipay, aqui tem Pix, boleto, cartão, dinheiro, é outra realidade. E tem a regulamentação, claro. Leis tributárias diferentes, leis trabalhistas, a relação com os entregadores é um ponto super sensível em todo lugar. A questão dos entregadores, o modelo chinês é bem diferente das expectativas aqui, imagina? Bem diferente. Condições de trabalho, remuneração, tudo isso precisa ser adaptado. E os custos para adquirir clientes também costumam ser maiores fora da China. Li algo sobre ser 40% mais caro conquistar um cliente aqui no Brasil, por exemplo. 40%. É bastante. Sim. E tem a logística, que é complexa em qualquer lugar, mas com infraestruturas e padrões diferentes. E, claro, a rentabilidade. Eles chegam investindo pesado, com muitos subsídios, mas precisam encontrar um caminho para tornar a operação sustentável a longo prazo. E a própria tecnologia? O Super App precisa ser adaptado também. Com certeza. Integrar parceiros locais, sistemas de pagamento, adaptar a interface. E no Oriente Médio, por exemplo, ainda entram desafios específicos como adaptação a costumes religiosos, tipo comida halal, horários de funcionamento, questões de gênero no trabalho, o idioma árabe. É um quebra-cabeça complexo em cada novo mercado. É um quebra-cabeça mesmo. E agora chegamos no ponto que, para nós aqui no Brasil, é o mais quente. A comparação direta. Meituan versus iFood. Qual é a dimensão real dessa diferença de tamanho entre eles? Olha, quando a gente coloca os números lado a lado, a diferença é gritante. Vamos pegar os dados mais recentes que temos, ali por 2024. Manda lá. Volume de pedidos anual. A Meituan processa algo na casa de 30 a 36 bilhões de pedidos por ano. O iFood, aqui no Brasil, está na casa de 1,2 bilhão por ano. Espera aí. 30 a 36 bilhões contra 1,2 bilhão. Isso. Fazendo uma conta rápida, a Meituan estipula umas 30 vezes maior em volume de pedidos. 30 vezes é outra escala completamente. E em faturamento?
Aí a diferença também é grande, mas um pouco menor. A Meituan faturou mais de 46 bilhões de dólares em 2024. O iFood, em 2023, teve uma receita de cerca de 7,1 bilhões de reais. Convertendo e comparando, a receita da Meituan é umas 6 a 7 vezes maior que a do iFood. 6 a 7 vezes. Ainda assim, enorme. E se a gente olhar o GMV, que é o Gross Merchandise Volume, ou seja, todo o dinheiro que passa pela plataforma, o valor dos pedidos, não só a receita da empresa, aí a diferença volta a ser maior. O GMV da Meituan pode ser até umas 12 vezes maior que o do iFood. Entendi. Então, a conclusão é clara. A Meituan tem uma escala operacional e um poder financeiro muito, mas muito superiores aos do iFood. Exatamente. Isso dá a eles uma capacidade de investimento e de suportar perdas iniciais que poucos concorrentes no mundo teriam. Mas tem um detalhe nessa história toda que é muito curioso, quase irônico, que é a ligação da dona do iFood com a própria Meituan, não é? Como funciona isso? Pois é. Essa é uma parte fascinante. A Prosus, que é uma holding de investimentos holandesa, um braço da Naspers, é quem controla a Movile. E a Movile é dona do iFood e ela comprou os 100% em 2022. Certo, a Prosus é a dona do iFood. Só que a mesma Prosus também é acionista da Meituan. Ela detém uma participação minoritária, mas relevante, algo em torno de 4% das ações da Meituan. Então, peraí. A empresa que controla o iFood aqui no Brasil também tem dinheiro investido na Meituan, que agora vai ser a maior concorrente do iFood aqui. Exatamente isso. É uma situação bem peculiar no mundo corporativo. A controladora do líder de mercado se torna acionista da sua futura principal desafiante. É quase uma briga em família, entre aspas, né? E a Prosus investe em várias outras empresas de delivery pelo mundo, como Delivery Hero, Swiggy na Índia. Eles têm o pé em vários barcos. Que doideira! Isso deve gerar umas reuniões de conselho interessantes lá na Prosus. Imagino que sim. Mas, focando na chegada aqui, o que a gente sabe sobre os planos concretos da Kitá, que é a marca da Meituan, para o Brasil? Como eles pretendem entrar nessa briga? Bom, o anúncio que chamou a atenção foi um investimento, né? Falaram em 5,6 bilhões de reais ao longo de 5 anos. É um valor bem considerável. Um cheque pesado para começar. E se vai ser Kitá, associando a velocidade do guepardo. E a previsão de início das operações é ainda em 2025 ou talvez no comecinho de 2026. Ainda não está cravado, mas está próximo. E a estratégia? Dá para ter uma ideia de como eles vão operar aqui baseando-se no que fizeram em Hong Kong ou na Arábia Saudita? Acredito que sim. A gente pode esperar algumas coisas. Primeiro, foco forte na tecnologia. Usar a inteligência artificial deles para otimizar rotas, garantir entregas rápidas, talvez na faixa de 30 a 40 minutos. Eles têm uma coisa chamada On-Time Promise em outros mercados que dá uma compensação se o pedido atrasar. Ah, interessante. Uma garantia de pontualidade. Isso. E, claro, a agressividade no preço. Isso é quase certo. Podemos esperar meses de frete grátis ou muito barato. Comissão zero ou muito baixa para os restaurantes por um bom tempo, talvez até anos para alguns parceiros iniciais, e muitos cupons de desconto para os usuários, especialmente para incentivar a primeira compra, a experimentação. Famoso comprar mercado. Exatamente. E o marketing deve ser bem localizado, adaptar a comunicação para gírias, sotaques regionais, usar muito as redes sociais, influenciadores locais. O foco deve ser muito em custo-benefício no começo e tentar se diferenciar pelo serviço, pela qualidade e pontualidade. E tem aquela história de focar no Nordeste também, né? Sim, isso foi noticiado. A contratação de cerca de 1.000 colaboradores, com a maioria sendo brasileiros, e um foco inicial forte nas regiões Nordeste e Norte. A ideia parece ser buscar áreas com grande potencial de crescimento, talvez onde o iFood ainda não tenha uma presença tão esmagadora ou onde haja espaço para um serviço diferenciado. Mas o centro de comando inicial, pelo que se sabe, seria em São Paulo. Uma estratégia bem agressiva e pensada, então. Quais são os impactos que a gente pode esperar disso tudo no mercado brasileiro? Quem ganha e quem perde? Olha, a expectativa geral é de muita mudança.
Para os consumidores, a notícia é boa, né? Mais uma opção forte no mercado significa mais concorrência, o que geralmente leva a preços mais baixos, mais promoções, talvez até um serviço melhor por causa da disputa. A curiosidade do público deve ser alta no começo. Mas a tolerância a falhas talvez seja baixa também, né? Se começarem mal... Verdade. Se a experiência inicial for ruim, pode queimar a largada. Para os restaurantes, a chegada da Kita é vista com muito otimismo por muitos. A principal reclamação contra o iFood são as taxas altas. A Kita chegando com comissão zero ou baixa dá um poder de negociação enorme para os restaurantes, uma chance de diversificar e aliviar a pressão financeira. A Abrazel, que representa bares e restaurantes, falou que pode ser um divisor de águas, o fim do que eles percebem como um monopólio. E para os entregadores, o que muda para eles? A expectativa inicial também é positiva, a disputa por entregadores deve esquentar. Isso pode significar melhores ganhos, especialmente no começo, quando a Kita precisar montar sua frota. Talvez melhores condições de trabalho, mais transparência. As lideranças da categoria parecem apoiar a chegada de um novo player forte justamente por essa perspectiva de maior valorização e poder de barganha para eles. Parece um cenário muito positivo para quase todo mundo, exceto talvez para o iFood. Tem algum porém? Alguma coisa para a gente olhar com um pé atrás. Sempre tem, né? Primeiro, esse modelo de subsídios pesados, frete grátis, comissão zero, é uma tática para ganhar mercado rápido. Não é sustentável para sempre. Em algum momento, os preços sobem, as taxas aparecem, nem tudo são flores, como dizem. A questão é, como vai ser essa transição e qual vai ser o equilíbrio final? Entendi. E a reação da concorrência? O iFood não vai ficar parado, imagino. De jeito nenhum. O Rappi e o 99 Food, que são os outros players menores aqui, já anunciaram investimentos bilionários e até isenção de taxas em algumas categorias, claramente se antecipando a essa briga mais pesada. Eles sabem que precisam se fortalecer para não serem engolidos. E o próprio iFood, qual a capacidade de reação deles? O iFood é um gigante local. Tem mais de 80% do mercado, é uma operação lucrativa, conhece o Brasil como ninguém, tem uma base de usuários e restaurantes enorme e fiel. Eles já enfrentaram e venceram concorrentes internacionais antes, como Uber Eats e Glovo, que desistiram do Brasil. É verdade. Por que a Meituan Kita poderia ser diferente desses outros que falharam? Alguns fatores-chave. Primeiro, o tamanho do investimento. 5,6 bilhões de reais é muito mais do que os outros investiram. A Meituan tem o que chamam de bolso fundo, muito capital para queimar. Segundo, a tecnologia. A IA e a eficiência operacional deles são consideradas superiores. Terceiro, a experiência global e operacional na China é numa escala muito maior. E quarto, um modelo de super app, que a gente já falou. Eles têm potencial para ir além do delivery. E tem a questão de que o mercado brasileiro é meio uma exceção, né? Com um player tão dominante. Exato. Na maioria dos grandes mercados de delivery do mundo, o que a gente vê é um duopólio. 2 grandes players dividindo o mercado. O Brasil, com o iFood tendo mais de 80%, é um ponto fora da curva. A chegada da Kita pode, na verdade, normalizar o mercado brasileiro, levando a esse cenário de duopólio. E um ponto que você mencionou e que parece ser crucial é a tecnologia, a tal da arma secreta deles. Como a inteligência artificial entra nessa história para dar essa vantagem para a Meituan? A IA é absolutamente central para eles. Não é só um detalhe, ela permeia toda a operação. Na logística, por exemplo, eles têm um sistema de despacho em tempo real baseado em machine learning. Despacho em tempo real? Como assim? O sistema aloca os pedidos aos entregadores de forma dinâmica, considerando a localização de todo mundo, o trânsito, o tempo de preparo do restaurante, tudo para otimizar quem pega qual pedido e qual a melhor rota. Isso, segundo eles, reduziu o tempo médio de entrega em mais de 20% e a distância percorrida pelos entregadores em quase 25% lá na China. Uma economia gigante de tempo e dinheiro. Exato. Falaram em economia de mais de 200 milhões de dólares por ano só com essa utilização. Além disso, a IA analisa padrões de tráfego, previsão do tempo, eventos na cidade, para prever picos de demanda e otimizar ainda mais as rotas. E eles usam automação também, né? Drones, veículos autônomos. Isso já é realidade ou é só coisa para o futuro? Já é realidade em algumas cidades na China, como Shenzhen. Eles usam drones e pequenos veículos autônomos para fazer entregas, especialmente em áreas planejadas ou campi universitários.
A IA controla o planejamento de rota, o voo, o monitoramento. Conseguem fazer entregas em menos de 30 minutos em algumas áreas urbanas com isso. Nossa! E outras aplicações de IA? Usam muita visão computacional para ler QR Codes automaticamente, escanear pacotes, identificar os comerciantes parceiros, até monitorar a qualidade do serviço nos restaurantes. Isso ajuda a reduzir erros. Eles mencionaram que o uso de aceleradores de IA específicos reduziu os custos de processamento dessas tarefas em 70%. Uau! E, voltando ao Super App, a IA é o que conecta tudo. Ela personaliza as recomendações para você dentro do app, não só de comida, mas de hotéis, filmes, serviços. Ela aprende seus hábitos e te oferece o que você provavelmente vai querer na hora certa. Isso aumenta muito o engajamento e a frequência de uso. Então, essa tecnologia toda não serve só para entregar pizza mais rápido. Ela é a base que sustenta todo o modelo de negócios deles, incluindo aquela diversificação que você mencionou, que é bem diferente do iFood. Exatamente. Esse é um ponto crucial para entender a força da Meituan e a pressão que ela pode colocar no iFood. As fontes de receita da Meituan são muito variadas. Como eu disse, só uns 30% vem das comissões do delivery de comida. E o resto vem de onde? Vem de muita coisa. Publicidade dentro do app, taxas de serviços financeiros, venda de soluções de tecnologia para restaurantes e outros negócios, tipo sistemas de gestão, marketing digital. Eles têm quase 10 milhões de comerciantes usando essas soluções. E tem o InstaShopping. InstaShopping. O que é isso? É o varejo de entrega ultra rápida deles. Não só mercado e farmácia, mas eletrônicos, cosméticos, roupas, qualquer coisa que você precise na hora. Isso já estava gerando 18 milhões de pedidos por dia e vendas de 14 bilhões de dólares em 2025. É uma frente enorme de negócios para eles. Entendi. E o iFood, como é a comparação nesse ponto? O iFood ainda é muito mais dependente do delivery de comida e das comissões que cobra dos restaurantes, que ficam em torno de 25%, em média. Essa é a maior parte da receita deles, talvez uns 80%. As outras frentes, como entrega de mercado e farmácia, ainda representam uma parcela menor do volume total, menos de 15% do GMV. Então o iFood é muito mais vulnerável a uma guerra de preços nas taxas de restaurante do que a Meituan? Exatamente. A eficiência da Meituan, que a IA proporciona, eles falam em custos logísticos até 40% menores na China, o que permite cobrar taxas menores dos restaurantes, talvez uns 15%, somada a essa diversificação de receita, dá a eles muito mais margem para pressionar o iFood. Podem baixar taxas, fazer promoções agressivas, talvez até forçar um aumento na remuneração dos entregadores para atraí-los. Tudo isso aperta diretamente as margens do iFood, que depende mais daquela comissão tradicional. Certo. Então, fazendo um apanhado geral para a gente ir concluindo. A gente viu a história da Meituan desde as compras coletivas até virar esse super app gigantesco na China, com números impressionantes. Vimos a expansão global com a marca Kita, os desafios e sucessos iniciais, e agora a chegada iminente ao Brasil com um investimento bilionário, uma estratégia que promete ser muito agressiva, baseada em tecnologia de ponta, com IA, e uma recepção que parece ser majoritariamente positiva por parte de restaurantes e entregadores, embora com aquela cautela natural. É um bom resumo. A chegada da Meituan, ou Kita, é sem dúvida o maior desafio competitivo que o iFood já enfrentou em sua história. Existe um potencial real de quebrar esse domínio quase absoluto que o iFood tem hoje e levar o mercado brasileiro para um cenário mais equilibrado, talvez um duopólio, como a gente vê em outros lugares. E isso, no fim das contas, tende a ser benéfico. Mais opções e melhores preços para os consumidores, mais poder de barganha e taxas menores para os restaurantes e talvez melhores condições para os entregadores, pelo menos enquanto a disputa estiver acirrada. Mas vai exigir adaptação de todo mundo, especialmente do iFood. Com certeza. E para a gente fechar, fica aquela provocação, né? Com tanto dinheiro para investir, uma tecnologia tão avançada e essa experiência de ser um super app completo lá fora, integrando tantos serviços, fica a pergunta no ar. Será que a Kita vai se contentar em ser só mais um app de delivery de comida aqui no Brasil? Ou a ambição deles é maior? Será que eles têm potencial para tentar replicar esse modelo de super app aqui e com isso mudar fundamentalmente a forma como a gente interage com serviços digitais no nosso dia a dia, indo muito, muito além da entrega de comida?
Fica aí pra gente pensar. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste nosso mergulho profundo na Meituan e na sua chegada ao Brasil como Kita. Foi bastante informação, né? Muita coisa interessante para acompanhar nos próximos meses e anos. Se você gostou, deixe seus comentários, curta o episódio e compartilhe com quem também se interessa por tecnologia e negócios. Nós somos uma iado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Até a próxima!